Pedro Salvador regressou em grande forma ao campeonato de montanha com uma vitória na rampa da Falperra e um lugar de destaque entre os concorrentes do Campeonato da Europa. A 33ª edição da rampa da Falperra voltou a atrair milhares de aficionados do desporto automóvel à cidade de Braga. Durante os 2 dias da prova, organizada pelo Clube Automóvel do Minho, não faltou espetáculo. E talvez por isso, houve quem aproveitasse a ocasião para pedir maior atenção para um desporto que também é do povo. Dos cerca de 150 participantes entre as várias categorias, o troféu Challenge Desafio Único, FEUP 1, foi ganho por Paulo Varge e Raul Delgado, em Fiat Uno 45S. Na categoria 2, Diogo Gama Rocha e André Regueiro levaram Fiat Punto 85 ao lugar mais alto do pódio, enquanto que na categoria 3 o Alfa Romeo de Seródio Borges e José Pedro Leite foi o mais rápido. Entre os históricos, destaque para o Porsche do francês Jean-Marie Almeida, que venceu a categoria, e onde de resto o português Luís Gomes, em Forscore RS 1600, alcançou o segundo lugar. A fechar o pódio dos históricos de montanha, o bonito Fórmula 4 do francês Michel Pratlong. Ao longo dos 2 dias de competição não faltaram azarados, desde avarias a saídas de pista, pequenos deslizes, houve de tudo um pouco. Com destaque para o despiste do Fiat Punto de Miguel Setas, logo no primeiro dia, que acabou por colher um comissário e 2 espectadores na zona da curva das Capelinhas, felizmente sem ferimentos de maior gravidade. Quanto ao Campeonato de Portugal de Montanha, o regresso de Pedro Salvador foi coroado de êxito. Nas contas finais do top 5, destaque para Joaquim Teixeira, que aqui vemos na imagem. Na 4ª posição ficou um outro Norma, o de Tiago Reis. O piloto foi sempre muito rápido, montanha acima. No pódio, destaque para o Juno de Paulo Ramalho. O piloto confessou que ainda se está a adaptar ao carro, mas mesmo assim garante que esperava muito mais nesta 33ª edição da Falperra. Muito progressiva. Habituação ao carro, o carro estava fundamentalmente não estava adaptado a rampas e, portanto, esse trabalho que deveria ter sido feito no local próprio, nomeadamente num traçado sinuoso, tipicamente de rampa, não é possível, como devem saber, e, portanto, foi conhecer o carro desde o início, mas ele estava, a base, o setup estava bastante longe daquilo que seria expectável e, portanto, de subida a subida fomos progredindo. Pelo meio ainda tive um toque no rail, o que causou um bocado de trabalho de mão de obra extra e à exceção desse ligeiro toque, foi evoluindo de subida a subida. Mas este 3º lugar deixou-o satisfeito? Não, porquê? Porque, primeiro, pelo menos a minha expectativa era melhorar o tempo alcançado do ano passado, rodei no segundo 16, e o melhor tempo este ano foi de segundo 19, e portanto penso que o carro teoricamente deveria ser mais rápido. No entanto, os tempos também dos meus adversários face a anos anteriores também estão longe daquilo que foi alcançado nos anos anteriores, o que quer dizer que possivelmente a rampa estaria mais lenta a nível de aderência e daí algum diferencial dos tempos alcançados nos anos anteriores. O Porsche GT2 de António Nogueira conseguiu o 2º lugar do Campeonato Nacional e o 10º da Geral. Um resultado que deixou o piloto satisfeito depois de ter conseguido ultrapassar grande parte da concorrência. Estou a correr com o GT contra protótipos que o meu carro não se enquadra bem na concorrência com esses protótipos, mas de qualquer maneira aqui é uma prova
que é bastante rápida, é preciso também bastante força, e penso que o carro aqui penso que ficou dentro das minhas expectativas. Não o segundo, mas eu contava ficar nos primeiros 5 lugares, pois acho que fiquei no segundo lugar. Poderia ter melhorado bastante mais, mas correu bem. E já agora aqui as expectativas para o resto do Campeonato Nacional de Montanha? As expectativas não são aquelas que eu queria. Não vou fazer o campeonato todo completo por causa das provas que tenho internacionais de GTs, mas vou fazer pelo menos 4. Provavelmente, se vir que eu consigo ficar numa boa classificação ou ser campeão, pelo menos da categoria 1, se tiver que fazer mais uma prova, a 5, farei. Caso não veja que não tenho condições, vou fazer no mínimo 4 provas. O regresso de Pedro Salvador à montanha foi em grande. O piloto voltou a guiar o Juno SSE ao lugar mais alto do pódio e por isso no final não escondeu a sua satisfação, apontando o título de campeão como grande objetivo da época. Senti muito bem, regressar à montanha é sempre bom, é um ambiente que eu gosto muito e um tipo de provas que também me agradam. Foi um fim de semana positivo, não tivemos grande tempo para testar na pré-época, portanto foi um fim de semana um pouco à descoberta daquilo que poderia ser o carro, mas conseguimos evoluir sempre o carro, evoluir com calma e realmente chegar ao resultado pretendido. Relativamente a esta liderança, o teu objetivo é sagrares campeão, chegares ao final da época com mais um título? Sim, o objetivo é esse mesmo, tal como eu disse já anteriormente na primeira entrevista que fiz da época. O objetivo é vencer todas as provas, logicamente o combinar da época será o título, portanto é isso que nos propomos, com o apoio dos nossos parceiros e tudo vamos fazer para conseguir cumprir esse objetivo, que é ser campeão. No final não houve o tradicional pódio nem champanhe, mas os pilotos partilharam o palco e a satisfação de terem conseguido chegar mais alto que os restantes concorrentes.